Olá pessoal, mais uma vez estou aqui de volta no nosso podcast Fala Chefe. E desta feita eu trago o meu querido amigo Arthur Matos, uma pessoa assim maravilhosa que Deus me permitiu conhecer. E como eu vou falar sobre a reforma tributária e seus impactos para o município, para os municípios, não teria pessoa melhor para, nesse primeiro papo sobre reforma tributária aplicada aos municípios, conversar com meu querido amigo Arthur Matos. Arthur Matos, para quem não o conhece, ele é auditor do município de Salvador e agora se aposentou. Com 30 anos aí de labor, agora não acumula só para si o conhecimento e resolve expandi-lo para diversas outras áreas, para diversos outros municípios. E feliz aquele que tem Arthur como seu consultor para tirar dúvidas na parte do direito tributário municipal. Arthur foi coordenador nacional para acompanhamento da reforma tributária pela Federação Nacional, dos Auditores Municipais, FENAFIM, e coordenador também do programa Nota Salvador, que foi um programa revolucionário que fez com que muitos municípios também copiassem esse modelo e que deu muito certo. Arthur, além de tudo isso, é um gentleman, é um cara idealizador, é um cara que gosta de sistema, de software e gosta também de compartilhar conhecimento. Arthur, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Eu, com o coração muito alegre, lhe recebo, meu amigo, porque é uma satisfação bater um papo contigo, tá? Fala, chefe. Já tinha que começar assim, né? A satisfação é nossa aqui, estar com você, estar com o seu público aí, que com certeza é um público qualificado. E estamos aqui à disposição, tá certo? No que a gente puder ajudar, eu acho que esse é o papel da gente. Perfeito, Arthur. Arthur, quando a gente estuda a reforma tributária, a gente ouve falar de muitas vozes que ela teve um cunho muito fiscalista. Deu a entender que os grupos de trabalho foram, na sua grande maioria, de pessoas profisco, auditores, de procuradores, e reuniu-se a nata da fiscalização, pensando em todos os gaps, todos os espaços, para não permitir que se vá por aquele caminho, que reduza planejamento. O que é que tem na sua visão, dado que você está sempre do lado do fisco como auditor, e agora como consultor também, você pode dizer se essa reforma ela é realmente fiscalista ou você diria que há um certo equilíbrio de pesos nesta reforma, meu amigo? É preciso historiar um pouco para poder entender isso. Há um equilíbrio de peso, sim. Se você falar na emenda constitucional que surge com a PEC 45, tá certo? E depois ela se converte na emenda constitucional 132, de 2023, essa PEC surge da onde? Surge de um grupo de pessoas Perfeito. que montaram um grupo também, formado CICIF, onde estava lá o Bernard Api, que hoje é o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Eurico de Santi, professor da FGV, que você conhece bem, o Nelson Machado, o Isaías Coelho, tá certo? A Vanessa, que depois foi assessora do Paulo Guedes, exatamente foi o primeiro passo para uma CBS, ela que levou isso para o Ministério da Fazenda. Então, esse projeto não surge do fisco. Perfeito. Ele surge do meio acadêmico com apoio empresarial. A gente tem que entender que essa CICIF ela tem um financiamento por empresas privadas, tá certo? Então, ele surge com esse aspecto, um cunho de um desenho para o Brasil, mas com uma visão muito voltada para o mercado. O princípio de neutralidade tem muito disto, tem muito da concepção privada. Então, eu digo que a emenda constitucional surge no meio acadêmico e no meio empresarial, claro, com a presença de representantes do fisco, porque não ia se construir a reforma tributária sem representantes do fisco, porque eles é quem conhece a administração tributária. Perfeito. Mas um peso muito grande do setor empresarial e do setor acadêmico. Então eu posso dizer que na sua confabulação, naquela ideia, um grupo de estudos que senta, que deu mais ou menos encaixada ali com aquela do Hawley, que veio mais ou menos parecida com algumas... Mas depois que ela foi encaminhada e aprovada, os grupos de trabalho foram muito mais focados com a presença do fisco, não é isso? A lei complementar, teve a presença mais do fisco. Perfeito, então a gente tem que separar. A emenda constitucional teve um aspecto empresarial e acadêmico, e sem sombra de dúvida, a lei complementar 214 tem um peso muito forte do fisco. Perfeito. Porque ela foi elaborada por representantes das administrações tributárias, das procuradorias, do Ministério da Fazenda, mas ela ouviu o empresariado através de documentos,
mas não teve, digamos assim, a participação do meio empresarial na sua elaboração. Perfeito. Tá certo? Então, é preciso separar isso para entender que a emenda teve um caminho e a lei complementar teve outro caminho. Perfeito, perfeito. E a emenda pelo status maior, a lei tem que se conformar a ela, do contrário seria inconstitucional. Se não o fizer, vai ser inconstitucional. O Supremo vai decretar. Perfeito. E você que, desde Salvador, que passou sua vida auditando, mas também com seu conhecimento pulverizando em pequenos municípios, se fosse fazer uma... E aí conhece a realidade do Brasil como um todo, São Paulo, Barueri, e das suas palestras você demonstra esse conhecimento que de fato tem. Se eu fosse perguntar quem ganha e quem perde, município grande e município pequeno, como é que você poderia, dado que muda agora a tributação toda para o destino, qual que seria... Eu sei que é muito difícil taxar, enquadrar, mas eu diria numa percepção ampla, você acha que tem ganhadores e perdedores, todos ganham, todos perdem, ou não tem trade-off aí em nenhum momento desse? Bom, quando eu fui fazer uma palestra, eu vi uma frase de um auditor da Receita, eu sempre uso. Me esqueci o nome dele, mas eu sempre uso. Quando perguntaram a ele o que era reforma tributária, ele disse uns e outros. Aí o cara perguntou, o que é que você quer dizer com isso? Uns ganham, outros perdem. Perfeito. Se eu estou mudando, alguém ganha, alguém perde. É natural disso. E jogar essa poeira para debaixo do tapete não é verdade. Perfeito. Então, municípios vão ganhar, estados vão ganhar, outros estados vão perder, outros municípios vão perder. E é por isso mesmo que a transição federativa foi desenhada para 50 anos, para acomodar quem está perdendo. Então, quem está ganhando vai financiar durante a transição quem está perdendo. Perfeito. Financiar como? Abrir mão daquilo que ele receberia de imediato para receber no longo prazo. Por quê? Se a tributação é sobre o consumo e se a fonte de financiamento ao setor público vai ser na aquisição do consumo, é preciso que a gente entenda bem isso. Se isto é uma verdade, é natural que onde haja centro de consumo, ganhe. E onde haja centro de produção, onde predomina a produção, perde. Por exemplo, municípios industriais têm uma tendência à perda. Perfeito. Municípios consumidores têm uma tendência a ganho. Eu vou citar 2 exemplos aqui, só para a gente ter uma ideia. Um município como São Francisco do Conde, que tem uma refinaria que é eminentemente produtor, tem uma chance de perda grande. Camaçari, que é um município industrial, tem uma chance de perda grande. Perfeito. Municípios como Vitória da Conquista e Salvador, que são centros de consumo e não de produção, tem uma perspectiva de ganho grande. Ilhéus e Itabuna, na Bahia, por exemplo, teriam isso. Você compara com Mucuri, que é um município pequenininho, Mucuri tem um ICM equivalente. Então, Mucuri tende a perder, nessa ótica Ilhéus tenderia a ganhar. Até porque o valor adicionado está mudando do critério do valor adicionado para população com o novo imposto. Exatamente. O rateio do ICMS vai mudar nesse sentido. Hoje ele é 65% em razão do valor adicionado, 35% a critério de lei estadual, e ele muda. 80% passa a ser população, 80%. 10% indicador de educação, 5% indicador de meio ambiente e 5% vai ser dividido igualmente por todos. Então você vê que o peso de população representa 80% no critério do rateio do futuro IBS estadual. Agora, aproveitando, essa sua pergunta, não devia ter rateio de IBS estadual. Devia ter o IBS municipal já com... Por quê? Repare bem, faz sentido o Estado dividir o ICMS? Porque o ICMS é um imposto estadual. Mas eu lhe pergunto, se o IBS é um imposto estadual e municipal, por que entrar no Estado para depois dividir? Não tem uma lógica. É só mudar a alíquota um pouquinho, dá 1% a mais. Porque o que o doutor Arthur está dizendo é o seguinte, nós temos na nova configuração, temos o IBS vai ter a parte estadual e a parte municipal. Só que da parte estadual, 25% ainda voltarão para os municípios, seguindo o critério 80% populacional, 5% do meio ambiente, como ele acabou de falar há pouco tempo. Então, não faz sentido fazer o tribunal ter esse cálculo, fazer essa conta para voltar. Era muito mais óbvio falar, olha, se no rateio da alíquota, vamos supor um alíquota de 25%, a União ficasse com 9% e 14% ficasse rateados com 9%, não, sobraria 16%. 16%, os estados ficariam hipoteticamente com 11% e municípios com 5%. Do 11%, bora fazer o seguinte, bora botar 12%. Não é assim? Bora ficar com 10 e o município vai para 6. Aumenta um pouquinho para não ficar com esse negócio de ir e voltar, que não faz sentido algum. Exatamente.
E iria para o destino, que é o Iria para o objetivo. destino. Talvez aí é para compensar os estados, mas é uma relação quase bionívoca entre estado grande e consumidor. Porque se o critério é populacional, meio que bate a mesma lógica, né? Não necessariamente, você vai ver que não necessariamente. Não necessariamente. Porque existem municípios que têm população, mas a capacidade é muito pequena da população de adquirir. Perfeito. É uma baixa renda. Existem renda. outros municípios que têm alta concentração de renda. Entendeu? Perfeito. Então, essa separação traria distinção. Mas o mais importante é que evitaria-se um custo da máquina pública. Iria direto. Já que o critério vai ser 80% da população, como você disse, estatisticamente falando, se fosse o aumento na alíquota do IBS municipal para compensar a saída do IBS estadual de cota à parte, já teria-se um equilíbrio e teria-se uma redução de custo. A gente tem que pensar na administração pública, não só na receita, mas no custo. Se para aumentar desnecessário. Se para aumentar R$1 eu tenho que manter um custo de 80 centavos, aí não vai valer a pena. Entendeu? Faz todo sentido, faz todo sentido. E nesse tema todo, professor, a gente ouvia muito falar sobre a quebra da autonomia municipal, que é um tema que você já ouviu falar muito e, por certo, também já é vencido. Mas, assim, embora a gente esteja focando muito nos municípios, porque o tributo municipal ele não tem muita atração para empresas, porque ninguém vai para o município por conta do IPTU ou por conta do ISS. O ICMS é o grande atrativo. E ele agora não terá mais, eu até estava assistindo sua aula ontem, eu só falando sobre isso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então o ICMS não mais será objeto de benefícios fiscais e nós que somos aqui do Nordeste temos muito medo de ter uma evasão de investimentos, evasão de recursos, porque acabando os benefícios, potencialmente essas empresas, aí dependeria muito do custo logístico de mudar o parque fabril daqui para outro lugar, até porque o mercado consumidor hoje já é fora, já não é muito aqui, e aí esse trabalho todo de desmobilização é muito caro. Mas assim, a sua percepção, os critérios do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, acha que conseguiria suprir, eu diria, esse fosso de desigualdade? A gente ainda seria atrativo para novas empresas? O senhor consegue vislumbrar, eu diria, um caminho de regressão da desigualdade ou isso estanca, isso piora a desigualdade? Qual é a sua concepção, professor? Edson, eu retomo um pouquinho, é importante a gente retomar um pouquinho. O que faltou no Brasil foi um planejamento nacional. Perfeito. O ICMS criou a guerra fiscal por uma falta. Se tentou fazer um planejamento, criando Sudene, criando várias entidades, e nunca funcionou. Então, a ausência de um planejamento para transformar o Brasil numa distribuição da riqueza, da qualidade de vida, essa ausência desse planejamento nacional foi suprido pela guerra fiscal, principalmente do ICMS. Então, o que é que os estados, por exemplo, do Nordeste fizeram? Eu tenho que atrair empresa, eu não posso ficar com produção agrícola só, eu tenho que trazer indústria. E aí, como é que eu faço isso? Abrindo mão do principal tributo em termos arrecadatórios do país, que é o ICMS. Ponto. Essa foi a metodologia. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional tenta amenizar isso. Vai resolver? Eu, particularmente, não acredito. Acho que vai minimizar o impacto. O que vai resolver, para mim, é repensar o Brasil. Ora, se todo mundo se concentrar em São Paulo se torna inviável como qualidade de vida. Se torna insuportável. Então, a gente tem que pensar no Brasil, a distribuição de riqueza não é uma bondade para quem está fora do centro da riqueza. É um mecanismo de qualidade de vida, penso eu. Só que isso requer um planejamento nacional. O Fundo Nacional de Desenvolvimento vai ter recursos, mas não vai bilhões ano. A média. Mas não vai ser suficiente para redesenhar esse modelo da guerra fiscal. A gente vai ter que ter outras alternativas. E uma das alternativas para mim é usar esse fundo com criatividade para ele ter um efeito multiplicador. Então eu sempre dou o exemplo da produção de energia solar. Isso traria uma riqueza local, por exemplo, no sertão da Bahia. Você criar linha de distribuição de energia, pegar o dinheiro do fundo, criar essa linha de distribuição de energia e fomentar o investimento privado em produção de energia solar, por exemplo, no sertão da Bahia. Isso traria talvez uma modificação nesse modelo de desenvolvimento econômico. Agora, dizer que vai superar ou recompor o que a guerra fiscal faz, eu não acredito.
Foi uma guerra, quase que uma guerra santa, né? Porque trouxe para nossa Bahia um monte de empresas, trouxe aqui para Recife, para tudo quanto é lugar. Então, não tendo mais isso, eu me preocupo se os nossos gestores são tão visionários para pensarem num planejamento de 10, 20 anos ou só naquele curto prazista do meu momento. Então, ninguém faz uma transposição do Rio São Francisco, que é um mandato. O cara tem que ter uma ideia de 10, 15 anos. Então, meu único medo é que, como o senhor falou, falta de planejamento. A gente não faz uma catedral de Notre Dame mais. A gente quer tudo em um ano, quer construir tudo em 2 anos, e aí não se muda o rumo de um país assim em pouco tempo. Então eu tenho medo de realmente a gente não Mas é para ter medo mesmo, viu, Harrison? A gente não sabe o que é que vai acontecer, não, daqui para nós. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. E esse instrumento vai ser bom para o país na sua relação internacional, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Vai ser bom para o país na produção nacional, não vou ter dúvida nenhuma. Perfeito. Agora vai ser bom na distribuição deste ganho real, aí eu tenho também minhas dúvidas. Concordo plenamente. O que a PI fala o tempo todo é que o PIB vai crescer, e eu penso que tem toda a condição para isso, uma uniformidade de legislação, acabar com esse imbróglio todo que nós temos. Agora, como a gente vai administrar esse dinheiro? A gente está vendo o nosso país na atualidade, por exemplo, teve crescimento da receita pública de 10% em um ano. Era para a gente não ter mais déficit, era para ter superávit, mas mesmo assim as nossas despesas continuam tão alarmantes e talvez seja um grande plano nacional que guie o país para uma direção tão desejada. Mas, meu amigo Arthur, você que muito tempo labutou e labuta ainda com fiscalização, então é o auditor fiscal municipal. E hoje os fatos geradores são bem categorizados, né? Você só pega serviço e quando tem dúvida com o Estado, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. No restaurante a gente perdeu, no remédio aquele, como é que fala? Manipulado a gente ganhou depois de muito tempo. É uma hora vai e volta. Mas aí nós teremos agora 3 instâncias fiscalizando os mesmos fatos geradores. E eu notei que na Lei Complementar 214 ainda não veio solução sobre essa fiscalização, sobre julgamento, sobre conflito. Fala um pouquinho de nada de cooperação, mas ainda muito, muito solto. O senhor acha que a gente vai ter muito problema de fiscalização, meu doutor? Acho. Não só na 214 não tem a solução, como no PLP 108 só tem uma introdução ao assunto. É introdução, não é conclusão. Então isso vai ficar para o regulamento, vai ter muito conflito, eu não tenho dúvida nenhuma. Já está tendo conflito para o comitê gestor. Teve judicialização da nomeação, não foi isso? Não vai ser diferente. Então vai ter conflito. Até isso se acomodar é um processo. Mas vai ter muito conflito, vai ter muita discussão. E o que é que vai acontecer? Os municípios que não tiverem preparados vão ser atropelados. Eu não tenho a menor dúvida. E a parte mais frágil é o município. E como a Receita Federal está saindo na frente, eu digo o seguinte, a Receita Federal já entrou no campeonato, já está com o time em campo, já apitou o jogo já começou. Entendi. Daqui a pouco vai ter gol. E em 2026 já começa a ter um gol ali, um gol lá, um escanteio, um pênalti. Em 2027 já é gol, já é final de campeonato. Os estados em 2027, municípios, nem entraram em campo ainda. Ainda estão discutindo a estratégia. Eles entraram com o CBS antes, já estão funcionando... Já está arrecadando, já substitui PIS e COFINS daqui a um tempo, já está suprindo a receita. Já tem resposta de consulta, já tem auto de infração, já tem julgamento. A legislação é uma legislação complementar, ou seja, a União manda nessa legislação praticamente, com pouco espaço normativo para estados e municípios. E se tem o mesmo fato gerador, tem tudo igual, automaticamente a interpretação da receita quase que vai ser prevalecente. Mas eu tenho uma dúvida ainda do ponto de vista de fiscalização. Imagine que uma empresa de São Paulo venda para um consumidor de Salvador. E aí o imposto é no destino. Quem vai fiscalizar é Salvador. Mas a empresa fica em São Paulo. Vai ser um negócio confuso, não vai? Não necessariamente quem vai fiscalizar é Salvador, viu? Isso não está definido. Também não está definido. O que é que está definido é que vai ter um titular e um cortitular. É a única coisa que está definida. E só esses 2 representantes do fisco se comunicarão com o contribuinte. Então, nessa fiscalização pode ter o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, o município de Salvador, o município de São Paulo, entendeu? Vão ter 2 que vão se comunicar com o contribuinte. Quem vão ser esses 2? Não sei, não está definido nem no PLP 108. Então, toda fiscalização vai ter um titular e um cotitular. Isso é o que está previsto no PLP 108. Perfeito, então.
Então, necessariamente, dois entes, não se sabe se é um federal, estadual ou municipal, mas provavelmente... Não, o federal está fora, o federal está fora. É só estado isso aí, e município. isso a gente está só tratando do estado e município. Não se sabe qual deles, se o estado do destino, se o da origem, ou se não se sabe qual deles, ou o município. Perfeito, perfeito, perfeito. O que se sabe, o que está proposto no PLP é que o julgamento terá uma instância estadual para cada estado, sendo que nessa instância estadual terá que ter paridade entre representantes da administração tributária do estado e do município. Ou seja, se tiver 5 julgadores, 2 vão ser do município, 2 vão ser do estado, um vai ser do estado, que vai ser o presidente, e depois inverte. Vão ser 2 do município, 2 do estado, um presidente do município. Então vai ter sempre uma paridade. Nosso CONFAS vai ser remodelado, porque ele vai continuar com o IPVA, com o ITCMD e com eventuais taxas e outros temas, mas em se tratando do IBS, aí já vai ser um tribunal misto, com representante do Estado. O CONFAS vai estar no comitê gestor, porque o comitê gestor, os representantes do Estado são os representantes. Eu falei CONFAS errado, eu quis dizer o CONCEF, pensando aqui na Bahia. O CONCEF. CONCEF... Vai ter para julgar outros tributos, IBS vai ser julgado por esse órgão, porque quem julga o IBS é o comitê gestor. Só que no PLP 108 o comitê gestor cria, tá certo? Instâncias em cada estado, pode ter uma câmara, 2 câmaras, 3 câmaras. Por exemplo, São Paulo não vai ter uma câmara só, com certeza, cada quantidade. Agora, o interessante é o seguinte, viu, Harrison? O auto de infração, a multa do auto de infração, vai pertencer aos entes que efetuaram o lançamento. Então, vamos imaginar esse exemplo? Foi São Paulo que fiscalizou aquela empresa, não foi Salvador. O IBS é de Salvador, é do estado da Bahia e de Salvador, mas a multa de infração vai ser de São Paulo, se ele fez a fiscalização. Isso é o que está no PLP 108. Mas aparentemente dá um equilíbrio, porque Bahia poderia não ter interesse, o interesse da Bahia por estado destino e o interesse de São Paulo por a empresa ser de lá. Então, para poder dar um equilíbrio, um fica com o tributo e o outro fica com a multa. Não, mas se Salvador fizer a fiscalização, Salvador e Bahia ficam com tudo. Fica com tudo, perfeito. Então, a multa de infração vai pertencer àqueles agentes que efetuaram o trabalho de levantamento, o que é justo. Eu estou remunerando ao ente público que fez o trabalho, que a receita, inclusive, pode não ser para ele. Entendido. E esse tema da multa que o Supremo já decidiu, que não pode ter a multa isolada, nem a multa acima de 100%, esse tema das multas e o percentual delas já veio regulamentado ou ainda não? Vai estar no PLP 108. Também no 108, não é isso? Perfeito. Maravilha, professor. Então, pronto, estamos diante de uma reforma tributária e o nosso foco, como é município, a gente percebe, como o senhor falou, que os municípios ainda estão tateando, não é isso? Estão ainda pouco, eu diria, pouco atentos ao que vem com a reforma tributária. E aí um dos temas que muitos auditores municipais perguntam é sobre a equiparação salarial deles. Todos ficam muito preocupados. Será que com a reforma, se eu vou fazer o mesmo trabalho de auditor, trazendo da premissa privada a equiparação salarial, será que a gente vai ganhar o mesmo? E como é que estão essas normas, professor? Seja quanto ao piso, seja quanto ao teto. Como é que esse tema está sendo regrado com essas novidades aí? Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação antes, que é importante. Tá. Eu vou separar em 3 grupos de pessoas. Você fez como é que estão os municípios agora. Vou separar em 3 grupos de pessoas. Tá, separe que eu anoto aqui também. O quem faz, o que pergunta o que está acontecendo e o que diz o que aconteceu. Então a pergunta é, o município vai ficar em que das 3 fases? Gostei. O que faz, o que pergunta, o que está fazendo, o que está acontecendo e o que foi que aconteceu. Perfeito. Vai chegar depois, já está tudo acontecendo. Então, os municípios têm que estar na primeira etapa, o que faz. Perfeito. Porque como elo mais fraco na nossa relação política, e é verdade, ele tem que se impor com a participação efetiva. Perfeito. Então os municípios não podem ficar esperando sentado o que está acontecendo. Nem podem perguntar depois o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Já aconteceu. Então os municípios precisam interferir no comitê gestor, na legislação, precisam estar mais presentes nessa questão política, tá certo? De definição de critérios. Perfeito. Então eu acho que isso é fundamental. Concordo. Aí
Os municípios, para fazerem isso, Wilson, tem que ter uma administração tributária. Tem que ter uma administração tributária forte. Então, aquela ideia, eu sou pequeno, não tenho ISS, não vou fazer nada. Agora tem mercadoria. E aí? Você não vai fazer nada também? Então, eu acho que está na hora dos municípios começarem a entender que não podem viver dependendo exclusivamente de repasses de fundos de participação. Perfeito. Os municípios têm que buscar a sua receita. Se é destino, está acontecendo lá, não tem mais aquela desculpa, não, aqui não tem produção, é destino. E a gente tem que entender que tem municípios pequenos, mas que têm recursos. Quais recursos? Do FPM, quais recursos? Do aposentado, que vai consumir local. Qual o recurso? Dos servidores públicos, que são pagos através desses recursos, tá certo? Do Bolsa Família. Então a gente tem que fazer com que aquela sociedade se amolde a esta realidade. Então, como é que a gente faz isso? Com boa gestão. E a ausência impressionante, a maioria absoluta dos municípios do Brasil sequer tem auditores fiscais. Eu percebo isso quando a gente vai tratar da municipalização do ITR, que eu preciso de um auditor de carreira, não acho. Então agora é um movimento para concurso público na área municipal para auditores. Eu entendo que não tem saída. Não tem saída. Então, as pessoas estavam dizendo que estava acabando com o fisco estadual municipal. Eu acho que as pessoas estavam com um diagnóstico diferente do meu. Verdade. Eu concordo contigo. Breaking news aí, uma notícia maravilhosa. Você que está nos assistindo, os municípios deverão fazer uma corrida para concursos de fiscais e auditores, porque sem um fiscal de carreira, ele não vai conseguir sequer fazer os convênios, sequer exercer a sua administração tributária. Hoje já tem impedimento para municipalizar o ITR, pegar o banco de dados do Estado para fiscalizar cartão de crédito, de PIS e outras coisas, PIX e outras coisas mais, normalmente agora com a reforma tributária. Então você que está estudando, preste muita atenção, porque necessariamente os municípios farão concursos para manterem a sua vida tributária autônoma. Do contrário, serão a alíquota de referência do Senado, não vai exercer nada na ponta, o tributo é no consumo e ele vai ganhar o que está no consumo e não vai ter capacidade de fiscalização lá nele. Normalmente os pequenininhos, né, professor? Esse município que eu dei o exemplo pequeno, sem citar nomes, tá certo? Esse município, se não tiver a nota fiscal nessa venda para o aposentado, se não tiver a nota fiscal nessa venda para o servidor público, se não tiver a nota fiscal nessa venda para o cara da Bolsa Família, não vai ter IBS. Não vai ter IBS. Ele teria direito ao IBS pelos estudos do IBGE, os cálculos do consumo de família, mas não vai estar representado na arrecadação. Então o município não mais poderá fazer vistas grossas à informalidade do seu comércio. O prefeito ele vai ter que escolher ou um caminho de austeridade, dizendo, olha, você que é pequenininho, que é na ponta, mercadinho, nota para todo mundo, vamos conversar com o professor Arthur para trazer lá o programa de nota Salvador, tem que emitir nota, do contrário eu não tenho IBS. Informalidade significa não arrecadação na ponta. E os municípios pequenos, acostumados aos repasses, que inclusive também terá um grande problema, porque com a saída do IPI, o IPI arrecada 60 bilhões, 6 vezes 6, 36, e dos 60 bilhões, 60% voltam para os fundos. Então, quase 40 bilhões não existirão daqui uns dias. A União vai ter que suprir com o imposto seletivo, que pode não dar, ou de fontes próprias. Mas assim, o município tem que colocar na sua mente o dever de arrecadar. Boa fala, professor, boa fala. A gente não pode mais viver, tá certo, só de repasse. O repasse da União é fundamental. O nosso modelo de distribuição de finanças pressupõe que haja repasses, é um modelo que foi criado, é um modelo, inclusive, internacional, não é só no Brasil. Perfeito. Mas com o poder que o município ganhou com a Constituinte de 88, ele tem que exercer esse poder. Perfeito. E exercer esse poder é ocupar espaços. Não existe vácuo de poder. Então, quem não montar a sua estrutura tributária mínima vai ter vácuo de poder. Perfeito. E aí o destino não vai chegar no destino, não. Vai ficar no meio do caminho. Concordo. E quem vai ficar com recursos são outros municípios. Concordo. Professor, e tem também, eu digo sempre que a reforma tributária, ela propiciou o melhor dos mundos. Do tipo, se sua receita do município cair com o novo tributo, a União vai suprir. Se o fundo de participação dos municípios do Estado reduzir, a União vai suprir.
Se a empresa acabar com benefício fiscal, até 2032 eu vou repor o que a empresa perdeu. Se a gente arrecadar mais com a reforma tributária, vai reduzir a alíquota de referência. Se, rapaz, foi assim, foi muita norma para deixar todo mundo com um colchão de segurança, no sentido de que vai dar tudo certo. E aí, sobre os municípios, eles têm que até agora, 2020 e a gente está em 2025, a média de arrecadação até 2026, não é isso? O PLP 108 tem uma previsão, isso não é lei ainda, Tá. Tá no PLP 108, que a média da receita do ISS, Perfeito. mais o cota parte do ICMS, do período de 2019 a 2026. Perfeito. É isso que está no projeto, no PLP. Pronto. Essa é a média que os municípios, se esforçando agora, alguns estados até fizeram isso, né? Nordeste, então, aqui, Bahia pulou de 19% para 20,5%. 1,5% na ponta é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, é essa média ponderada que vai significar um potencial complemento que a União daria se com a reforma decrescesse a receita. Não é isso mesmo? Exatamente. Então, Exatamente. Um grande esforço tem que ser feito agora do ponto de vista financeiro de todos os municípios. Eu diria que o gestor atual tem duas responsabilidades. Certo. Uma com ele mesmo. Certo. Ele tem que aumentar a receita porque ele está no mandato dele. E hoje a política é muito o seguinte: o que é que você está fazendo? Perfeito. Aquela política de tapinha nas costas está cada vez perdendo força, inclusive no interior. Você anda Perfeito. Muito no interior, eu também ando, eu estou começando a perceber isso. O cara vai, toma tapinha na porta, bebe a cerveja, quando ele sai, ele está pensando que eu vou votar nele? Não vou não, vou votar em fulano, que fulano faz. Então, está mudando. E para fazer, tem que ter recurso. É verdade. Para fazer, tem que ter recurso. Então, o que é que eu entendo? Ele tem uma responsabilidade com ele, mas mais do que com ele. Ele tem uma responsabilidade com a sociedade que ele representa. Porque 50 anos da Receita vai depender do que ele faça em 2025 e 2026. Então ele é responsável duas vezes. Responsável com a gestão dele e responsável com o futuro do município. Então os prefeitos, o secretário de Fazenda, que não tomarem uma atitude em 25 e 26 para melhorar a sua média de ISS e cota parte CMS, não estão prejudicando só ele, estão prejudicando toda a sociedade. Perfeito. Então eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu acho que isso é preciso que seja divulgado para a sociedade. Ele precisa fazer esse colchão de segurança dessa média de 19, principalmente aqueles municípios que têm tendência a perder. Então, é responsabilidade do gestor. Maravilha. Responsabilidade atual e futura. Perfeito. A geração futura vai depender muito do que esse gestor faça agora. Veja aí, viu, gestor, a responsabilidade que você está tendo, viu? Muito grande, muito grande. Obrigado, professor. Foi maravilhosa a sua fala. E aí, para a gente encaminhar para o encerramento, professor, hoje uma empresa ela tem a isenção estadual, tem a isenção municipal, tem o CNPJ. Aí o Estado entende que tem qualquer problema, vai lá e cancela a isenção estadual dele. A Receita Federal e o State tem um problema, cancela. Todo mundo quer ter o poder de gerir aquela empresa de alguma forma, só que com a reforma tributária, salvo engano, isso deixa de acontecer, né? Isso só haverá 3 cadastros, CPF, CNPJ e um novo cadastro, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, e todos os 3 a Receita Federal ficará no comando também agora. E aí... O CIB é alimentado pelos municípios. Exatamente, pelos municípios e estados. E pelos estados também. A tecnologia, o banco de dados fica lá, só que ele não é mais dono do cadastro. Perfeito. A lei complementar 214 deixa claro, os 3 entes têm um comando do cadastro. Tanto é, tem informações que o município pode botar e a Receita não pode. Entendeu? Claro que isso vai estar detalhado no regulamento que vai sair. Perfeito. Mas o cadastro deixa de ser um cadastro só da Receita. Claro que a Receita tem um predomínio, porque a ferramenta é dela, a orientação é dela. Perfeito. Tá certo? Mas os municípios não, eu diria que não perdem com isso. Tá. Desde que exerçam o seu poder, desde que ocupem o espaço. Porque as informações cadastrais, quem possui de fato são os municípios. Perfeito. Ele é que está próximo daquele imóvel, ele é que sabe que aquele indivíduo mudou de vida, está rico,
Pronto. E de onde é que vem a fonte de renda do cara? Boa, era isso que eu queria chegar. O cara, a gente vai no cartório, pega lá, José da Silva, não tem um imóvel no cartório. Fala, tá, Zor, não posso executar esse cara porque não tem nada. Vou no cadastro imobiliário, que ninguém usa essa fonte, do município, no cadastro hoje imobiliário, no cadastro imobiliário, e descubro que o cara tem 8 inscrições de IPTU no nome dele. Ele é posseiro. Ele é Ele não é posseiro. proprietário. Mas isso agora passa a ser um dado relevante para a Receita Federal. Porque se o imóvel está no nome dele, tem algum vínculo, daqui a pouco vai ter bloqueio nessas inscrições também de um eventual devedor ou coisa do tipo. Harrison, e tem problemas A com cartório. informalidade está acabando, diga, doutor. Gostei. Viu? E tem problemas com cartório. Que para nós. Tem problemas com cartório. Tem registro em cartório que estão diferentes. O valor. E a gente sabe também que a maioria, a gente tanto é que veio a lei em 2016 de Michel Temer, da REURB, justamente por dizer, 80% das inscrições municipais não está lá no cartório registrado com matrícula. Vamos regularizar tudo isso, vamos resolver. Só que, enquanto não resolve, essa pessoa fica alheia de qualquer execução do Estado, porque no cartório continua ainda não tendo nada. Como o município, quando o município manda o banco de dados para a Receita Federal, aí a partir de agora todas essas pessoas passaram a ser visíveis para o Estado. E aí agora, meu irmão, eu quero ver esconder patrimônio quando tem um credor que possa ter acesso a ele. Foi uma jogada de mestre feita com essa união dos 3 fiscos, não deixando um espaçozinho vazio para reduzir muito a sonegação no Brasil. Eu gostei demais, professor. Agora vai dar muito trabalho esse cadastro imobiliário. Não vai ser fácil, não. Vai dar muito trabalho, porque, inclusive, os cadastros municipais, que deveriam ser os melhores do país, são péssimos. A gente sabe disso. Não tem município com um cadastro tão organizado, é difícil. Agora, qual é a vantagem do município, por exemplo? Também aquele CNPJ, aquele CPF, que não tem, que não pode fazer o ajuizamento da dívida, nem protestar. Agora você vai ter. Porque o dado vai estar lá na Receita. Vai estar lá na Receita. Quando a Receita carregar esse João como posseiro lá em cima, eu vou saber que esse João tem um CPF, esse João da Silva tem um CNPJ, entendeu? Então, é bom para os dois fiscos, desde que eles trabalhem em conjunto. O grande problema e aí eu vou falar de peito aberto, porque tenho vários amigos da Receita Federal Estadual, é que a Receita Federal pensa que está aqui, a estadual pensa que está aqui, e a municipal acha que está aqui. Não existe. Todas têm que estar no mesmo nível. Perfeito. Tá certo? O tributo é o mesmo, né, professor, agora? O tributo então, é o mesmo. Se o tributo é o mesmo, não tem como invogar. É claro que pode ter alguma diferença pontual. Quem só fiscaliza refinaria, quem só fiscaliza energia elétrica, tem as especialidades. Mas agora todos fiscalizarão o mesmo tributo, o que demanda um nivelamento aí desses auditores. E a lei proíbe que a programação fiscal seja função disso, viu? Não pode se arguir que a programação fiscal de uma refinaria não vai para um auditor do município. A lei proíbe. A lei proíbe, a lei complementar 214 proíbe. É uniformidade de tratamento, é isonomia de tratamento. Então a lei veda isso. Inclusive, esse foi um dos dispositivos que a gente brigou enquanto município, porque senão a gente sabe o que é que aconteceu. E é só para gente. Filé mignon, você fica com. Então, isso está expresso textualmente na Lei Complementar 214. Que maravilha, professor. Professor, eu vou me encaminhando aqui para o final, agradecendo muito aí a sua contribuição. E queria pedir assim, qual é eu sei que o senhor já passou tantas mensagens maravilhosas na sua fala, mas qual é a mensagem que o senhor deixaria para o fisco municipal neste momento de transição, aquela diferença, né, de quem faz, quem pergunta o que está sendo feito e aquele que te pergunta já o que aconteceu. Quais são, assim, se você pudesse falar 3 medidas que você acha que os municípios têm que tomar agora para que entrem na fila e não deixem para ficar lá atrás e depois não pegarem mais o filé mignon porque o cavalo selado já passou? Uma medida tecnológica, primeiro, que é a adequação da nota fiscal de serviço eletrônico ao IBS e CBS, que é obrigatório. Isso entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Perfeito. Então, essa medida tecnológica é preciso fazer e a maioria dos municípios não estão fazendo. Quando chegar em 1º de janeiro, vai estar naquela terceira situação. O que é que aconteceu? Entendeu? Perfeito. Boa. Uma medida que é a capacitação dos seus servidores. Tá. Você tem que capacitar, porque é igual aquela concorrência. Eu tenho aquele mercadozinho no interior. Não tem ninguém. Só quem vende sou eu. Então é muito fácil a minha vida. Aí entra um supermercado que veio da capital. Aconteceu isso muito na região do interior. Isso. Eu estou dando um exemplo que acontece no interior. O que é que acontece com aquele mercado? Ou ele se reinventa,
ou ele vai deixar de existir. É, Então, o que eu estou propondo ao fisco municipal é se reinventar para que o supermercado não feche o mercadinho do fisco municipal. perfeito. Boa, Eu boa. acho que essa é a mensagem. Capacitação. E capacitação não depende só do município investir nele. Ele tem que investir nele. Não O adianta ter investimento em comida e não ter capacitação, fome, né? Tem que ter fome. o investimento em capacitação não é ficar sentado numa cadeira reclamando que a prefeitura não deu um curso. Perfeito. Reclame que a prefeitura não deu o curso, cobre da prefeitura o curso, mas tome iniciativa própria. Hoje você tem ferramentas tecnológicas que lhe permitem acesso à informação. Então, ficar sentado reclamando que a coisa não aconteceu não vai ser o caminho, com certeza. Perfeito, Então, o que é que perfeito. eu proponho para o fisco municipal? Muito estudo, muita capacitação, muito aprendizado e não fique esperando que os outros façam por você. Cobre. É um direito seu cobrar, mas é um Perfeito. dever também seu correr atrás por conta própria. Compra um livro, lê esse livro, vê um podcast como esse aqui que termina aprendendo um bocado de coisa, entra no curso, que às vezes até o curso é gratuito, É, e quero até entendeu? falar, o professor Arthur oferece, com uma generosidade muito grande, vários cursos, pessoal. Quem quiser, até um dia desse perguntei, professor Arthur, qual é a sua rede social para a gente lhe seguir, saber das novidades? Ele falou, Harris, eu não tenho rede social não. Professor Arthur, faz muita diferença, viu? Para a gente conhecer mais ainda o seu trabalho, porque não pode ficar, não se pode esconder uma vela debaixo da mesa, tem que estar no lugar público, tá? Então, eu lhe convido a entrar nesse mundo virtual, porque não tem jeito. Eu entrei tardiamente também, entrei há pouco tempo. Eu sou meio Ariano Suassuna nisso, viu? Eu sou Eu um pouco de entendo, Ariano Suassuna eu nisso, mas entendo, eu tem entendo. muita gente reclamando. Toda hora eu recebo uma reclamação. Mas eu ainda estou um pouco resistente. Eu sou um pouco de Ariana Suassuna nisso. Entendo, entendo, Mas entendo. eu acho que é papel da gente. Isso Perfeito, aí não é só do fisco. É meu, é seu, é do Pedro Caymmi, é dos nossos colegas, outros auditores. A perfeito. gente tem que ter a obrigação de transmitir nosso conhecimento. Maravilha, maravilha. Não é só cobrando, não. Você tem que estar Concordo. fornecendo. Por quê? Porque na hora que você fornece o conhecimento, você aprende. Eu sempre Verdade. digo que é muito melhor para aprender ser professor do que ser aluno. Concordo Porque no plenamente. professor você é obrigado a estar, você é sempre provocado. Então, eu peço Atualizar-se aos meus sempre. colegas, aqui, aproveitam esse podcast que tem muita gente ouvindo. Você não precisa saber muito, mas o que você sabe, ajude a transmitir. São Beda, o Cortella fala muito nisso, tinha lá o dizendo: ensine o que você sabe, faça o que você ensina e pergunte o que você não sabe. Maravilha. Boa. Boa demais. Boa Eu acho que é demais. isso que a gente precisa fazer. Eu acho que é um papel nosso também. Eu fui representante dos auditores, fui vice-presidente da Federação de Auditores, então eu me sinto na obrigação, até. Claro, eu tenho o meu trabalho, eu dou minha consultoria, eu ganho meu dinheiro, eu tenho que viver disso, mas eu acho que eu tenho a obrigação também de permitir o conhecimento àqueles que financeiramente não teriam ou não teriam Perfeito. condições de ter o acesso. Então eu acho que esse é o Parabéns. papel nosso. Maravilha. Eu só faz isso gratuitamente, eu vejo, participo. Tá de parabéns, professor. Professor Arthur, eu não tenho palavras para lhe agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo tão precioso, tá? E por tudo que o senhor colaborou aqui. Todo mundo que está assistindo esse podcast, você pode deixar seus comentários, você pode. Depois eu posso lhe passar mais temas do professor Arthur. O professor Arthur eu diria, é uma autoridade e que muito nos orgulha em aprender contigo, tá bom? Muito obrigado. Eu que Sucesso agradeço. aí no desafio da implantação da reforma tributária aí nos nossos municípios. E conte sempre comigo, viu, Regis? Obrigado, É querido. meu Muito amigo. obrigado. Valeu, então. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos. Abraço. E você que acabou de nos assistir aqui, eu lhe deixo um recado, tá? Nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, aqui no YouTube. A gente tem muitas novidades. A gente lança sempre um podcast com temas maravilhosos. Se você tiver alguma sugestão de tema também, nos deixe saber. No YouTube também a gente está lá. E a gente quer que você seja partícipe conosco deste grande momento que a gente está vivendo, que é a reforma tributária, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus.